Bom, vocês me marcaram no vídeo do Enzo. Sim, esse é o nome dele, não tô tentando diminuir ele ou fazer ele parecer uma criança mimada de apartamento. E hoje eu vou responder algumas falas inconsistentes que ele teve no perfil dele. É porque eles são idealistas, no sentido marxista mais bem acabado. Bom, isso aqui tá objetivamente errado. Existe uma falsa compreensão sobre os ditos marxistas atuais de que o materialismo histórico dialético é o método correto, pois leva em consideração questões materiais. Não é bem isso. Ele é a afirmação de que somente as questões materiais determinam mudanças reais, e que essas mudanças, esses fenômenos, só podem ser estudados através das ciências naturais. Lembrando que a posição materialista, em termos de ser capaz de explicar certos fenômenos, ela é inferior à posição fisicalista. O materialismo é a posição em que a relação mente-objeto ela é determinada pela materialidade que nos cerca. Não à toa, essa base ela leva a afirmações racistas, como a gente encontra no livro do Karl Marx, O Capital, livro 3, dizendo que o desenvolvimento econômico ele é condicionado pelo caráter racial congênito. E é por isso que quando algum comunista vem entrar na live e ficar falando, tirando sarro de que nós não levamos em consideração as questões materiais, o que é falso, eu vou provar nesse vídeo, eu pergunto para eles como eles conseguem afirmar e sustentar isso sem nenhuma contradição, de que o que aconteceu na Alemanha em 1930 é objetivamente errado, dado que tudo o que aconteceu é somente resultado das determinações materiais. E bom, a materialidade ela meio que não erra. E as respostas elas são assombrosas. Se não existe, por exemplo, da minha parte, uma tentativa de frear afirmações bem sinistras como é subjetivo ou não dá pra dizer que é objetivamente errado, a pessoa ela tende a seguir por essa linha. Teve uma pessoa na minha live, por sinal, que disse que, não, moralmente eu acho errado, mas ela não consegue determinar que aquilo lá é objetivamente errado. Então, para você que defende essa posição materialista, eu tomaria um pouquinho de cuidado. Mas não, os ANCAPs não são idealistas puros, como diziam os marxistas, e eu vou provar isso ao longo do vídeo. Mas tenha em mente que não existe somente uma vertente no anarcapitalismo. E mesmo a mais extremista, que a gente poderia colocar como, por exemplo, em termos de juízo a priori, que é pautado por Rothbard, por exemplo, leva em considerações questões materiais. Eles acham que a sociedade funciona de acordo com determinações a priori, ontológicas. Não, a sociedade para os ANCAPs não funciona de uma forma totalmente a priorística e ontológica, sem nenhuma consideração às questões materiais. O Enzo ele admite isso porque ele tem desconhecimento sobre a teoria anarcapitalista. E eu prefiro pensar assim do que assumir que ele simplesmente leu e não conseguiu entender. E a gente pode ver isso, por exemplo, no autor Ludwig von Mises, no livro Teoria e História. No livro Teoria e História, o Mises faz diversos ataques a várias posições epistemológicas. E ele ataca principalmente duas posições extremas, onde uma diz que é somente o externo, né, o ambiente que nos cerca, determina nossas ações, nossos pensamentos e assim por diante. E a outra diz que são as nossas características físicas, que são bases, esse tipo de raciocínio é base para pensamentos bem perigosos, como eu já denunciei várias vezes, que determina a mentalidade e a ação do indivíduo. E o Mises demonstra que não, olha, a lógica da mente humana é uma só. E isso o Enzo não vai conseguir refutar. O Enzo ele pode se esforçar à vontade, tá te desafio, o Enzo haja propositalmente para atingir um fim menos satisfatório. Boa sorte, né? Só conceito, né? Tu vai conseguir, eu tenho certeza, eu confio no seu potencial. Mas enfim, a lógica da mente humana, ela não muda. Mas os elementos empíricos que fazem com que a ação se manifesta, como a ação se manifesta em termos concretos, ela muda sim pelo ambiente, pelas experiências que nós temos. Porque o próprio Mises admite, quando ele comenta que Kant está certo, que a experiência ela serve como matéria-prima para que no nosso uso da razão a gente haja propositalmente, enfim, e busque certos objetivos. Se nós pudéssemos criar uma síntese dessa posição do Mises, ele dirá que sim, o ambiente externo e questões físicas nossas, como por exemplo casos de neurodivergência, né? Ou outras coisas que afetam como a gente se comporta em termos concretos, eles afetam, eles meio que determinam as nossas ações, mas não no sentido um para um, numa determinação, como é que eu posso dizer, proporcional, no sentido de que aquilo ali sempre vai determinar dessa maneira, porque querendo ou não, ainda passa pelo nosso crivo avaliativo. Então, não é o caso de que o ambiente externo, o agente, nossas características físicas, determinam nossas ações ao ponto de que sempre que vermos certas características físicas ou certos ambientes, vamos ter as mesmas ações. E se para o indivíduo isso não é diferente, para a sociedade também não é diferente. A sociedade ela vai ter o mesmo aspecto.
Então, sim, a materialidade pela qual a sociedade se encontra, ela afeta as ações do ser humano. O sistema capitalista, que é um sistema onde surgiu, que é um sistema produtivo, que é um meio econômico, que não é exploração, é porque você não sabe justificar o que é exploração comunista, mas, enfim, o sistema capitalista, ele é um sistema produtivo alongado, complexo, com relação salarial, que exige moeda, anarquia na estrutura produtiva e assim por diante. Mas que também foi possível dado as estruturas materiais que surgiram ali com a Revolução Industrial. Então, sim, isso afeta. Ninguém nega isso. O anarcapitalista não vai negar que a materialidade ou as observações afetam tanto o ser humano ou a sociedade. O que nós negamos é universalizações acerca de elementos da contingência, tá? Mas a gente não nega esse efeito. Só que é evidentemente que quando eu vou olhar isso, eu preciso ter uma teoria para observar. Então, é aí que surge, por exemplo, os juízos a priori, para fundamentar o que seria as ciências econômicas. Seria, por exemplo, a concepção da valoração inversa intersubjetiva, entre outras coisas que eu vou pontuar ao longo desse vídeo. E se o Enzo discorda, porque o Enzo pode discordar ou não, mas eu espero que o Enzo esteja na busca pela verdade. Então, se o Enzo discorda, ele pode fazer uma coisa bem simples. É só pegar os postulados da ação propositada e falsear. Porque ele fala sobre um fenômeno bem real, que é a ação propositada. E se ele conseguir falsear, beleza. Se ele não conseguir falsear é porque é verdadeiro, então não tem por que o Enzo se incomodar tanto assim. Ele pode pegar também, por exemplo, a valoração inversa intersubjetiva, que é a afirmação de que sempre que eu troco alguma coisa, é porque eu valorizo mais o recurso que eu estou recebendo do que o recurso que eu estou abrindo mão. E isso acontece porque a finalidade que eu vou ter com aquele recurso, por eu acreditar que aquele recurso ele serve para alcançar essa finalidade, ela é mais valorada do que as finalidades que eu tenho com o recurso que eu tenho em mão agora. Se o Enzo quiser, Enzo, você está convidado, é só fazer um vídeo demonstrando como isso é falso. E novamente, não é só conceito, Enzo. Você está tendo uma percepção bem complicada, que é uma postura, na verdade, dos marxistas, de achar que é só conceito. Que os conceitos não estão ligados de alguma forma com os fenômenos reais. Mas a gente não discorda sobre ações concretas. A gente só entende que as ações humanas concretas que tu observa, por exemplo, alguém indo pegar um metrô, alguém indo num restaurante... Mas resumindo, o que eu quero dizer aqui é que as ações concretas que são imbuídas de observação ou de materialidade, se o Enzo preferir, elas não são rejeitadas. Só que elas sempre seguem a mesma lógica. E a gente só consegue entender como elas funcionam por conta das concepções a priori. Senão você poderia admitir que tu teria que olhar toda ação para saber qual é a lógica por ela. Então, tipo, não, nem toda ação propositada é uma ação que busca um fim mais satisfatório. Algumas buscam um fim meio satisfatório, que não faz sentido. Isso que eu acabei de falar não é uma exclusividade minha. Mises fala disso, Rothbard fala disso, Hoppe fala isso. O que parece indicar que o Enzo ele não teve contato com as obras originais, então ele saberia desses argumentos. E principalmente de outras coisas que eu vou adicionar aqui. Mas ele tem contato com ANCAPs que comentam o vídeo dele, que não necessariamente são ANCAPs por ter tido acesso à obra. Assim como tem comunistas que eu mostro que eles não leem o que eles defendem, e eles de fato não leem, pode existir ANCAPs que se dizem ANCAPs porque, por exemplo, de fato o imposto é um roubo, eu sou contra a agressão, porque em última instância o anarcapitalismo é a defesa disso, né? É você não querer que pessoas inocentes, pessoas pacíficas sejam agredidas, é um absurdo de tu não querer isso. De fato o imposto é roubo, vou defender. E aí, com alguma síntese de outras pessoas que comentaram, eles absorvem, fazem uma mistureba e vão comentando, que é normal. Isso tem em todos os movimentos. Pós-keynesiano tem isso, desenvolvimentista tem isso, comunista tem isso, ANCAP tem isso, tem um monte de lugares. E aí o Enzo pega não sabe separar o joio do trigo, pega esses comentários desses ANCAPs e vomita esse tipo de coisa. Não sei se, por exemplo, com as trocas de mensagem que eu tive com o Enzo, ele teve essa percepção, porque ele perguntou pra mim algumas coisas sobre praxeologia, não sei se foi nesse meu perfil aqui ou foi no perfil maior, não lembro agora. E eu lembro de ter respondido algumas coisas. Então não sei se ele pegou aquilo e teve essa dedução. Mas a gente não desconsidera o mundo material, as observações e assim por diante. Não à toa, se procurar, por exemplo, debate Enrido Slupko praxeologista, eu tô debatendo Enrido, contra o Slupko, o praxeologista, sobre, por exemplo, a utilização da econometria. Então, e não é uma coisa só minha, como eu falei. Então, assim, eu acho bem esquisito essa fala do Enzo quando a gente corrobora com os documentos de obras, assim por diante. Então, a propriedade para eles é algo que emana imediatamente da natureza do homem. E aí a gente não precisa entrar num conteúdo material determinado, a gente fica na especulação teórica mesmo, a gente não precisa. Essa fala é meio estranha, porque a propriedade privada, na verdade, é uma relação sujeito-recurso. Então não poderia estar dentro do sujeito o próprio conceito de propriedade privada.
Eu acho que ele deve estar se confundindo com autopropriedade, que é uma outra argumentação do Hans Hermann Hoppe, que usa de referências como, por exemplo, Habermas, da Escola de Frankfurt. Então, me parece ser o caso de que o Enzo tá misturando muita coisa, pegando alguns conceitos que ele ouviu, né? Tá soltando ali, dizendo, isso aqui é anarcapitalismo e eu sou contra isso. E a defesa da propriedade privada, ela começa, claro, com a autopropriedade, que é o reconhecimento da autopropriedade pela argumentação, que é onde você manifesta a sua vontade através do seu corpo, argumentando com outro ser. Só que a propriedade privada, ela é a manifestação da sua vontade não só sobre o seu corpo, mas a manifestação da sua vontade sobre algum recurso. Tanto que quando você vai manifestar sua vontade sobre um recurso, como por exemplo, utilizar uma caneta para escrever, é fazer isso, tu manifestar sua vontade até esse recurso que é a caneta para escrever. Se essa caneta ela for de propriedade de outra pessoa, essa propriedade ela é vinculada também pela vontade. Então quando você pega uma caneta de uma outra pessoa sem permissão, você não está agredindo a propriedade privada, a caneta em si. Você está, na verdade, suprimindo a vontade da outra pessoa em detrimento da sua vontade, sem uma verdadeira justificativa. Que é o que a gente é contra, né? Esse absurdo, né, de defender isso. Eles só lidam com determinações negativas. No sentido de que um fenômeno concreto, materialmente determinado como um assalto, por exemplo, é explicado por um ANCAP a partir das condições negativas desse evento. Ou seja, a partir daquilo que sem isso não é possível isso acontecer. Então, o ANCAP ele vai explicar um assalto a partir da liberdade. Sem liberdade não tem assalto, é verdade. Mas só com liberdade também não tem. Então, eles param na margem negativa dos fenômenos, que, claro, são necessários, mas não são suficientes. Bom, isso aqui vai muito sobre o que eu falei no começo, então não vou ser repetitivo. Só que nós podemos pegar o assalto, que é uma coisa concreta e material, e remover essas propriedades materiais e propriedades observáveis e entender o que seria o assalto. Que, em última instância, é uma relação intersubjetiva baseada na violência, onde o assaltante suprime a vontade do assaltado. Eu espero que o Enzo não se incomode de tirar das propriedades materiais do assalto, como, por exemplo, a pessoa concreta, que é o assaltante, que é uma pessoa específica, com recursos específicos, como, por exemplo, uma arma, num local específico, porque isso não é exclusivo de ANCAPs. Se o Enzo tiver interesse de um dia ler a obra do Marx, o Capital, livro 1, ele vai ver que, para fazer o processo dialético, o Marx, o suprassumo do materialismo, ele faz esse processo, né? Ele vai pegar a mercadoria, ele retira as propriedades físicas da mercadoria, portanto, por algum motivo é a utilidade, e aí ele chega no trabalho abstrato. Eu acho que é isso, né? Então eu espero que o Enzo não se preocupe de eu ter feito esse processo para demonstrar que mesmo o assalto concreto, ele tem uma lógica de relação que é sem nenhuma observação, que não há nenhuma observação nessa lógica de relação. E se ele discorda, é só ele demonstrar onde que violência é observável, né? Você compreende o que é violência através de fenômenos não observáveis, como, por exemplo, a supressão da vontade, assim por diante. Então, todos os elementos ali colocados, depois que eu abstrair as propriedades físicas as propriedades físicas, eu confundi com o capital. As propriedades materiais do assalto, elas existem, os fenômenos existem, né? A supressão da vontade, a relação intersubjetiva e assim por diante. Só que o Enzo, ele tá querendo apontar que o anarcocapitalista, ele não vai olhar para questões materiais, como por exemplo, o que levou o assaltante a assaltar. Isso não é verdade, porque a gente entende que certos ambientes tornam mais propício certas relações. Por exemplo, se tivesse 2 ônibus, um cheio de velhinha, todas as velhinhas desarmadas, mas todas elas com iPhone, e um outro ônibus, cheio de homens treinados a atirar assim, os caras com um AK, com uma Colt, com uma FAMAS, com uma WP, né? Tudo lá. Qual tu acha que o assaltante vai escolher em termos de ônibus, né? Então existe uma influência. Se existe só o segundo ônibus, provavelmente assaltos aos ônibus precisariam de muito mais recursos para acontecer. Então isso acabaria sendo mais raro do que caso não tivessem os homens, mas sim as velhinhas desarmadas e somente com os iPhones. Então nós entendemos que certas condições materiais envolvem o assalto. Eu teria um pouco de cuidado em admitir questões como desigualdade afeta, por exemplo, a questão do assalto. Porque parece pressupor uma coisa bem elitista, que seria, por exemplo, os pobres serem necessariamente os assaltantes por serem pobres. Isso é bem esquisito de se admitir, né? A economia, ela não determina caráter. Eu, por exemplo, como ANCAP, eu discordo disso. Se há alguém que concorda disso, isso é bem complicado de se afirmar, e não apenas pelo sentimento que se tem, mas porque não é verificável. Então, é uma argumentação ruim, porque ele parte de um preconceito que não faz sentido algum, e além disso, não é justificado verdadeiramente. Só que não há uma negação dos fenômenos observáveis.
Um outro exemplo disso, já que o Enzo pediu para eu citar um ANCAP, né, que demonstra, que faz isso que eu tô falando, de olhar a materialidade, eu posso citar o Rothbard e o David Friedman, mas eu vou começar pelo David Friedman. O David Friedman, ele tem um livro chamado Sistemas Legais Muito Diferentes do Nosso, onde ele faz uma análise de diversos sistemas legais e da concretude desses sistemas jurídicos e assim por diante. E o David Friedman, ele fala o seguinte, eu acho que no começo do livro, ou no final, não lembro agora, mas eu quase certeza que é no começo. Olha, isso aqui não é um manual, um passo a passo, uma universalização dessas questões concretas, mas é pra gente entender como certas sociedades se organizavam juridicamente para podermos aplicar na sociedade. Na verdade, ele até comenta que cada sociedade, né, cada grupo social, teria o seu sistema jurídico específico, que é mais ou menos a linha argumentativa dos socialistas, né, dos comunistas. Não, mas cada país tem sua materialidade, né? É algo muito próximo. Então, o David Friedman, ele faz essa defesa. É porque o Enzo não conhece. É porque o Enzo não lê. Ele tá interagindo com ANCAPs na internet e acha que aquilo ali é a síntese do argumento anarcapitalista. Não é, Enzo. Tem uma diversidade no pensamento ANCAP. E mesmo o mais proeminente anarcapitalista, que é muito colocado como o defensor do a priori puro, que poderia dizer, não, tudo que é a posteriori é lixo, né, na perspectiva dessa galera. O Rothbard, ele também faz uma análise material das coisas, como por exemplo o livro dele, A Grande Depressão Americana. Se você pegar o livro do Rothbard, A Grande Depressão Americana, ele começa falando sobre várias interpretações das crises econômicas, ele fala sobre como é a interpretação da escola austríaca, e ele pega toda a crise americana e demonstra como a teoria austríaca é capaz de compreender melhor como a crise americana aconteceu. Porque querendo ou não, Enzo, não sei se você sabe, mas quando você vai falar sobre algum fenômeno e você vai teorizar sobre ele, a sua teoria não pode sair do objeto estudado, né? Isso vai criar uma autoconfirmação. Então você tem que ter uma teoria para poder interpretar as coisas, e essa teoria precisa ser justificada verdadeiramente, que é a defesa que os ANCAPs fazem. Então, olhar questões concretas que determinam a crise econômica seria, em última instância, observar as questões empíricas que estão ali presentes, que são os dados objetivos da realidade, e confrontar com a teoria. E é o que o Rothbard fez. Então, não existe essa posição que o Enzo está comentando. E diga-se de passagem, porque o Enzo está falando muito de materialidade. Toda a concepção que eu coloquei agora sobre o juízo a priori, sobre a teoria, que ela é importante para compreender a concretude das coisas, é algo que a posição materialista rejeita. E eu devo reforçar, a posição materialista ela é inferior à posição fisicalista. Então toda essa metafísica ANCAP que eles vão criar, essa nostalgia da geometria euclidiana, né, onde você vai partir de definições, e das definições você vai derivar axiomas, e desses axiomas você vai derivar proposição, essa merda que ficou para trás, sei lá, no século XVI, eles vão querer ressuscitar e vão tentar fazer uma antropologia baseada nisso, que no final não diz porra nenhuma, porque é a priori, mano. Literalmente, porque é a priori. A priori diz aquilo que já estava suposto antes de você entrar materialmente num fenômeno materialmente determinado. Bom, aqui o Enzo parece que não entende o que é a priori e demonstra que gosta muito de falar materialidade e determinação. A gente já sabe disso, Enzo, não precisa ficar repetindo. O Enzo, mais pra frente, ele vai dar a entender que só por algo ser dito como a priori seria verdadeiro necessariamente. Como se, pros ANCAPs, o juízo a priori fossem só conceitos que, caso se conectem, portanto seria verdadeiro e que tem conexão com a realidade. Não é o caso, tá, Enzo? Existem fenômenos que não são observáveis, não são materiais, e esses fenômenos eles são linkados a um conceito. E este conceito ele vai sendo construído para gerar um teorema, uma proposição a priori. Vou dar um exemplo. Mises fala que o ser humano age propositalmente para buscar atingir um fim mais satisfatório. Você, Enzo, pode tentar rejeitar isso, que é tentar encontrar um fim mais satisfatório rejeitando essa proposição. Agora vamos ver uma outra proposição, também a priorística, sem ser colocada para testes das observações. O ser humano age propositalmente e necessariamente alcança o fim mais satisfatório. A segunda sentença é diferente da primeira, porque na primeira é para atingir, ou seja, não dá que a pessoa necessariamente vai alcançar. Na segunda, a pessoa necessariamente vai alcançar. E é muito fácil de refutar isso, principalmente se ela está linkando todas as palavras a conceitos reais, como o que é ação propositada, o que é necessariamente e assim por diante. Então, como é meio que óbvio que o que a segunda sentença quer dizer, que todo ser humano age propositalmente e necessariamente alcança seu fim, você consegue refutar somente na pressuposição de que alguém poderia tentar falsear essa proposição, que seria alcançar o fim mais satisfatório, e como ela necessariamente alcança, ela conseguiria, o que faria um paradoxo ali, né? Ou seja, se ela consegue falsear a proposição, então a proposição não é verdadeira.
Mas se ela não consegue falsear a proposição também não é verdadeira, porque ela não necessariamente alcança seus fins. O que eu quero dizer? Os conceitos são linkados aos fenômenos reais. Ninguém rejeita isso. Os conceitos linkados a fenômenos reais, eles constroem teoremas complexos, que são fenômenos que se misturam e geram fenômenos mais complexos de serem compreendidos. Então, por exemplo, insatisfação é um fenômeno específico. Vontade é um fenômeno específico. Causa e efeito é um fenômeno específico. E entre outras coisas. Aí tu mistura isso, que são as condições necessárias para a ação propositada acontecer, e elas vêm e acontecem. Mas são condições necessárias não suficientes. Ou seja, cada uma delas individualmente não vai gerar uma ação propositada. O que eu quero dizer é, não basta dizer que é a priori pronto, como o Enzo tá querendo dizer aí. Eu acho que o que o Enzo tá querendo colocar é aquela lógica que até a crítica tá certa, de que as pessoas fazem algo que se segue, porém não necessariamente é verdadeiro. Como, por exemplo, todo dia ao nascer do sol. Portanto, sempre haverá o nascer do sol. Esse ponto aí é que existem duas observações aí, né? Tu teria que usar dois métodos para avaliar. Primeiro é se as proposições se seguem. Elas se seguem, só que elas não fazem contato com a realidade, porque há elementos da observação que não foram testados de forma a se observar. Isso, o Enzo, eu não tô dizendo isso agora só por causa do teu vídeo, tá? Eu já falo isso desde 2019. Tem um artigo no Medium, caso tu queira, ou tem um vídeo também no meu canal no YouTube, que se chama Ciência Econômica, Economia, Método e Fenômeno. Ou A Lógica Fora da Escola Austríaca, Resposta, que é onde eu respondo Paulo Gala. Quando for ver esses vídeos, tu vai perceber que o que eu tô falando aqui é a mesma coisa. Ou seja, o fenômeno complexo, ele é composto tanto de coisas que são concretas e reais e observáveis, quanto coisas que não são observáveis. E quando você faz uma proposição sobre esses dois fenômenos, você não pode seguir somente por um método, que seria, por exemplo, só o método empírico, da observação ou das ciências naturais. Tá? Então, isso é uma posição endossada por muitos ANCAPs. Então é isso, eles tentam legitimar a propriedade a partir disso. Vão falar, o homem não tem como fazer nada, inclusive essa própria conversa já supõe a liberdade. É isso, eles vão trabalhar com aquilo que está suposto no que você faz. Aquilo que é condição de possibilidade, aquilo que é condição negativa. E eles ficam nesse mundinho abstrato. Tá, aqui eu vou precisar que o Enzo referencie essas falas que ele está comentando, porque para mim não faz sentido algum. Eu não encontro esse respaldo nas obras. Porque, por exemplo, de fato, conversar com uma pessoa pressupõe muitas coisas. A autopropriedade é uma delas. Só que isso, de fato, não é condição necessária suficiente. Ou seja, que somente a autopropriedade é a condição necessária. Só que eu não lembro de um autor austríaco ou ANCAP ter dito isso. E aí eu precisaria que o Enzo me demonstrasse aonde que esse autor tenha dito isso. E como ele insiste de novo sobre ANCAP, ignorar questões concretas, que eu exaustivamente já respondi que não é o caso, eu não vou novamente falar sobre isso. Eles pegam o mundo, dividem na metade negativa, na metade que é mera condição de possibilidade, e esquecem a parte material, porque isso para eles é contingente, isso para eles é empírico, isso para eles não pode se deduzir uma lei a partir disso. Eles estão presos ainda nessa concepção medieval / pré-moderna. Bom, Enzo, se você acredita que questões empíricas sobre as relações sociais, principalmente, pode-se tirar leis universais, eu preciso que você justifique isso. Porque falar de uma forma debochada que a gente discorda, e de fato a gente discorda, e não justificar por que isso seria verdadeiro, ou seja, por que é possível tirar leis universais de elementos contingentes, que fica meio esquisito. Eu preciso que tu justifique. E vou ser bem sincero contigo, meu amigo. Se a tua justificativa for verdadeira ao ponto de que você esteja com a razão, eu vou abandonar minha posição e vou absorver a sua proposição. Porque eu não sou o tipo de pessoa que fica em cima de coisas que não são verdadeiras. Ou seja, eu não fico, não, a praxeologia já foi refutada, mas eu vou ficar aqui. Você tá me confundindo com os marxistas que ainda acreditam em mais-valia. Não sou esse tipo de galerinha. Só que tem uma confusão aí. Não é porque a gente nega que se tire leis de elementos empíricos, elementos contingentes, ou seja, leis universais, que a lei, né, principalmente lei da natureza, é uma regularidade comprovável, né? Ele tem esse sentido. É esse fenômeno quando a gente fala de lei da natureza. Por mais que a gente rejeite que haja leis empíricas das relações sociais, a gente não rejeita as observações, a questão empírica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rejeitar que elementos contingentes possam ser universalizados não implica necessariamente em dizer que nós rejeitamos totalmente o método empírico ou a empiria. Entendeu? Eu acho que é uma questão de ignorância mesmo. Aí você vê o Miorinho lá falando durante 30 minutos, tentando explicar assim, a necessidade geométrica
a priori, de se dizer que uma criança sendo abandonada não é antiético. Aí você justifica o que você quiser, né, mano? Quando eu falei pro Enzo que ele tinha comentado que o Miorin tinha defendido que deixar criança morrer de fome era justificável eticamente, ele comentou dizendo que não era verdade. Não era isso que eu quis dizer. Só que tanto nessa parte quanto no final, mostra que sim, Enzo, você quis dizer aquilo. Só que eu não sei se você não tinha percebido o vídeo ou se você realmente não tinha entendido o vídeo, mas o Miorin já começa dizendo: eu não concordo epistemologicamente com o Rothbard, e depois ele fala, e o Rothbard tá errado, porque existe sim, e eu entendo como verdade, palavras do Miorin, que o pai causou a criança. Então o Miorin justifica. Só que o Leconte, ele é tão ruim em ética que ele estava tentando, por exemplo, anular uma teoria na ética pelo sentimento que ele tem. Sentimentos não anulam verdade. Ah, mas eu sinto que essa ética ela é ruim. Não adianta, não anula. Se a gente for seguir a nossa sociedade através do sentimento, a gente vai estar numa sociedade mais desordenada, mais desestruturada do que nós estamos agora. Nós precisamos ter um vínculo objetivo e as coisas precisam ser defendidas através de vínculos objetivos. Então, nesse sentido, Miorin estava criticando o fato de que o Leconte estava dizendo que Rothbard era um bobão, deixa a criança morrer de fome, sendo que o próprio Rothbard fala que moralmente é contra, mas tudo bem. Só que ele tá fazendo isso sem ser capaz de justificar verdadeiramente por que o Rothbard estava errado. E ele precisa ser capaz. Pasmem, não é porque uma coisa desagrada que eu estarei com a razão em discordar. E o ponto do Miorin faz sentido, porque quando você pega uma proposição, você faz os testes difíceis na parte ética. Então você estende a teoria, né? Como se diz. Você estica até para ver até onde ela vai. No caso do Leconte, o que ele defenderia é que o pai tem que ser punido. Então, num caso hipotético, onde o pai, não que ele tenha deixado a criança morrer de fome de propósito, mas ele falhou por não conseguir alimento no dia ou coisa do tipo, e ele encontra uma sociedade e a sociedade está ciente disso, ele precisaria ser punido por uma coisa que ele não tinha culpa. Que ele falhou, mas ele não tinha culpa. E ele precisaria ser punido e preso. Parece fazer sentido para vocês? Não parece fazer sentido pra mim. E não, pra mim, claro, não apenas não faz sentido. Não tem justificativa real de por que ele teria que ser punido. Mas quando a gente pega as proposições contrárias de pessoas que estão na ânsia de discordar do Rothbard naquele momento, e o Rothbard está errado, você chega a defender coisas que levam a esse tipo de raciocínio. O que é bem esquisito. Se eu criar uma definição, dessas definições eu crio axiomas, desses axiomas eu crio proposições, eu justifico literalmente o que eu quiser, mano. Sim, daí o despertador toca e você acorda. Isso aqui é falso e eu expliquei isso anteriormente, quando eu fiz aqueles 2 comparativos da ação propositada, porque eu já tinha visto o vídeo inteiro, então eu já sabia que ele ia trazer isso. Então aquela questão já demonstra que isso aqui é falso e corrobora com o que eu falei, de que o Enzo acredita, que os ANCAPs acreditam que é só juntar os conceitos e se eles se seguirem vai ser real. Não é isso, nunca foi sobre isso. Preciso reforçar. Conceitos não são só sons que saem da boca da pessoa, não são só palavras escritas, eles são links com fenômenos reais, para que a gente possa construir a compreensão sobre um fenômeno também real. Ponto é isso, fugazi, fairy dust, coisa que não entra na equação de como o mundo concreto funciona, entendeu? Tanto é que eles vão negar a macroeconomia, muitas vezes, reduzindo tudo às condições de possibilidade da ação da agência individual. Meu Deus, Enzo, que festival de palpitação, meu amigo. Isso aqui, você palpitou com força, hein? Vamos lá, a nossa negação com a macroeconomia é porque ela parte de pressupostos que não são verdadeiros, tá? A macroeconomia, Enzo, é porque você não sabe, né? Porque você tá realmente falando sobre coisas que você não entende. Mas a macroeconomia, ela pressupõe coisas que não são verdadeiras, como uma homogeneização do trabalho, uma homogeneização do setor, uma homogeneização do consumo, uma homogeneização do investimento disponível, tá? Eu falo isso, não é porque eu sou formado em economia que eu estou certo, mas é que na graduação eu estudei isso. Então eu li a macroeconomia, Lanscher, Dornbusch, aí depois Macro 3, a própria obra do Keynes, Teoria do Emprego e Juros da Moeda. Eu tenho até um vídeo no canal da Universidade Libertária, onde eu faço pontos positivos para Keynes, quem quiser ver, né? Então assim, ó, eu li o negócio. É porque realmente não faz sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Enzo, é porque você realmente não sabe o que você está falando. Porque, por exemplo, não é difícil uma pessoa ter feito uma monografia de uma análise macroeconômica do Brasil quando ele estava se formando lá em agosto de 2018. Isso parece bem pessoal porque sim, essa pessoa sou eu. Minha monografia foi uma análise macroeconômica a partir de pressupostos austríacos sobre a crise que a Dilma nos deixou, né? A crise de 2015, aquela crise que ela estourou no impeachment porque precisavam tirar a Dilma para que alguma coisa fosse feita
e também para que a população se acalmasse, porque sim, né, que foi um arrependimento. Hoje, se eu voltasse no tempo, na época, não teria gritado fora Dilma, eu teria gritado não fica Dilma, que as coisas vão piorar bastante, é importante que as pessoas aprendam essa lição. Bem que esquerdista é bem difícil de aprender, então eles não aprenderiam nunca, né, mas enfim, isso é um ponto. Então a negação da macroeconomia é uma negação bem fundamentada, né, como eu falei, da homogeneização, da questão da neutralidade da moeda. Então é uma discussão que você não sabe, Enzo. Você pode ser sincero, você não sabe, você tá falando de uma coisa que você não sabe. Entendeu? Então é literalmente ignorância mesmo. É literalmente ignorância mesmo. Eles não vão estudar sociologia, não vão estudar antropologia, não vão se interar sobre todo o debate que originou essas ciências humanas. Não, isso tudo para eles é bullshit. Porque se você leva em consideração qualquer determinação material empírica, você já está partindo de uma coisa contingente. Você tem que partir de algo necessário a priori. Só que isso é abstraído de qualquer conteúdo material determinado. E aí você vira um miorim defendendo que abandonar uma criança não é antiético, porque não se segue das premissas que são antiéticos. Tá ligado? Então é isso, mano. Aqui demonstra novamente, você quis dizer sim que o Miorim defendia aquelas posições de Rothbard. Aqui ficou objetivo, ficou claro. Então não tem muito o que falar. E aí, como tu repete os mesmos jargões que já foi respondido no começo do vídeo, não vou responder novamente. Basicamente isso. Eles legitimam. Eles são, assim, formalmente tá correto o que eles estão falando. Só que a realidade política, social, antropológica não é formal, porra. Não é formal, porra. Enfim. Que saudade de quando a refutação era você pegar os textos e demonstrar por que tá errado de forma objetiva e colocar a tua crítica à disposição de outras críticas para ver se você teve uma boa compreensão e não somente dizer, isso aqui tá errado, porra, isso aqui tá errado, porra, e jurar de pé junto que as pessoas vão acreditar. Algumas vão, mas é porque tem viés de advogado, porque defende o comunismo, mesmo não sabendo o que é, mesmo não sabendo justificar a exploração, mesmo não sabendo justificar a mais-valia, mas coloca como comunista. Enfim, algumas pessoas vão acreditar, outras nem tanto. Então é isso, Enzo, tá respondido o seu vídeo. Eu acredito que falta muito estudo da sua parte sobre o anarcapitalismo, mas não acho que você vai fazer, porque não é uma coisa que você deve ter interesse na vida, né? Essa é uma coisa pra ti que é uma perda de tempo, eu imagino, né? Mas essa decisão de tomar esse estudo como uma perda de tempo, porque tem coisas mais interessantes para fazer na vida, é uma decisão que carrega, por exemplo, você ter muito mais cautela na hora de discutir. Conselhos de amigo, conselhos de colega. Tá, na verdade, conselhos de uma pessoa que também usa o TikTok. Quando alguém for rebater o teu argumento e as pessoas identificam como ANCAP, foque em responder somente o argumento dela. Como, por exemplo, não tô respondendo o anarcapitalismo inteiro, mas esse cara aqui tá errado por isso. Isso que esse cara tá pressupondo é isso. Não posso dizer que isso aqui é a teoria ANCAP, porque eu não conheço a teoria ANCAP. E mesmo que esse cara jure de pé junto que não tenho como verificar. Mas, esse cara tá errado por isso. Que foi o que eu fiz quando eu fui responder, por exemplo, o canal Orientação Marxista. Eu deixei bem claro, olha, eu vou ler aqui, isso foi lá em 2019, fiz 5 lives lendo o Isaac Rubin, o livro da teoria do valor. E eu deixei bem claro, olha, muito provavelmente eu vou errar, porque eu não tenho domínio sobre a teoria marxista. Na época eu tava, por mais que eu tinha pego na faculdade, querendo ou não, o que a gente pega é uma coisa não tão profunda quanto o estudo de anos sobre teoria marxista, né? Então foi uma coisa que eu admiti, isso aqui provavelmente eu vou errar em muita coisa. E se, por exemplo, algum dia o canal Orientação Marxista vier e comentar que eu tô errado por esse motivo, é muito provável que ele esteja certo. Até o momento em que eu possa ler. É hoje, com a leitura de Isaac Rubin, com a leitura de Carlo Cafiero, Michael Hermit, o próprio Karl Marx. Então, hoje eu tenho mais segurança para dizer, né? Porque se eu falar alguma coisa pra pessoa dizer que não tá no livro, eu vou dizer não, tá lá no livro. Porque é uma pesquisa acadêmica científica. Quando eu falo, por exemplo, as questões de materialismo, é porque eu li na obra. Quando eu falei do fenômeno do Marx, né, de tirar as propriedades físicas da mercadoria, é porque eu li na obra. Tu não vai ver alguém dizendo isso que você vai... Na verdade, tu vai ver, porque tem muita gente que vê no meu perfil e fala, o que você falou não tem em carta. Não tem carta do Karl Marx sendo racista, nem tá no livro. Tá lá no livro, eu li. Não tem o Marx dizendo isso. Tem, tá lá no livro, eu li. Tá, então, se fosse tu, ou tomaria essa posição de ir ler, pra poder criticar de uma forma mais segura, né, e realmente dizer, não, isso aqui tá certo porque tem isso aqui dizendo, eu posso interpretar errado, mas tá lá no livro. Ou se abster de falar quando for falar sobre anarcapitalismo. É isso. Projeção, um grande abraço e até mais.